Agora, quais são os tipos de ações? A gente tem sempre 4 letrinhas e um número. Todas as ações são compostas dessa forma, 4 letrinhas e um número. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Vale, a Vale do Rio Doce. Você vai ver que elas não são negociadas pelo nome completo, elas têm códigos, que é para facilitar no dia a dia, que senão parece que dificulta no começo, mas depois facilita, porque você ganha velocidade, ganha agilidade, ganha um monte de coisa. Então a Vale do Rio Doce, o código dela é Vale, só, não é Vale do Rio Doce. Quando você pega a Gerdau, o código é GGBR. Quando você pega o Usiminas, o código é Usim. Eletrobras, o código é Elet. Então o que você vai perceber aqui? Que sempre tem 4 letras. Então a primeira parte que a gente precisa saber é: todo o ativo que é negociado na B3 tem 4 letras. Todo ativo de renda variável dentro do mercado à vista tem 4 letras. Então isso a gente já entendeu. Agora, e esse númerozinho que vem depois? O que ele significa? Porque você vai ver 3 no final, 4, 5, 11, 12, você vai ver um monte de coisa, 6, você vai falar, que é isso? E você vai entender agora o que significa. O 3 significa ações ordinárias. Então você vai ter Vale 3, isso daqui é uma ação ordinária de Vale, e já vou falar o que significa. Se você tem o 4, é uma ação preferencial de Gerdau. Se você tem o 5, é uma ação preferencial classe A. E se você vai ver o 6, é uma preferencial classe B. E se você vai ver o 11, é uma unit. E se você vai ver o 34, é um BDR. Beleza, então já entendemos que isso daqui nos ajuda a diferenciar o tipo da ação. O que significa cada tipo? O tipo 3 são as ações ordinárias, que te dão direito ao voto. Os acionistas controladores, eles geralmente têm ações ordinárias. Quem tem ações ordinárias pode votar numa assembleia, pode basicamente mandar na empresa. Só que veja só, se eu tenho uma ação dentro de 1 bilhão de ações, cara, eu vou mandar o equivalente a uma ação dentro de 1 bilhão de ações. Então eu mando proporcionalmente ao que eu tenho em ações. Então não faria muita diferença. Então, a não ser que o seu objetivo seja adquirir o controle da empresa, alguma coisa assim, talvez não faça muito sentido, tirando outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, ações ordinárias dão direito ao voto, né? Você tem a mesma classe de ações, geralmente, que o acionista controlador. Então é bom porque você está alinhado com ele. Tá? Você muitas vezes tem um tag along, então se o acionista controlador vai vender uma participação, você tem direito, na maioria das vezes, de vender as suas ações numa mesma negociação que ele. Né? Então geralmente essas ações têm esse benefício de votar, mas não contribui muito para todos os acionistas. Por outro lado, a gente tem o número 4, que são as ações preferenciais. O 4, o 5 e o 6 são muito parecidos. O que significa as ações preferenciais? São aquelas que te dão preferência à distribuição de dividendos, à distribuição de lucro. Então, geralmente essas ações elas não vão te dar voto lá no assento para você dominar, para você mandar na empresa, mas elas vão te ajudar a receber mais dinheiro. Então, se você tem um foco em, cara, eu não quero mandar na empresa, eu quero receber lucro, você geralmente tende a buscar ações preferenciais que vão te dar mais dividendos. E geralmente é o foco da maioria das pessoas físicas, não é mandar na empresa, é remunerar o seu capital de uma forma mais eficiente. Agora, o que seria o número 11 na frente? Ele geralmente representa, quando você está falando de ações, as units. Se você estiver falando de fundos imobiliários, ele também representa fundos imobiliários. Vamos para alguns exemplos. Uma unit é como se fosse um pacote de ações que tem ações ON e PN dentro. Então, quando você compra uma ação de Vale 3, você comprou uma única ação de Vale 3. Quando você compra GGBR4, você comprou um GGBR4. Quando você compra uma SAMB 11, você não comprou uma ação de Santander. Você comprou uma unit de Santander. E dentro dessa unit, você tem algumas ações PN e algumas ações ON. É como se você tivesse comprado elas juntas. Por exemplo, se a gente for falar de Klabin, né? KLBN11. Cada uma ação ou uma unit que você comprar de KLBN11, você vai estar comprando, na verdade, uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então você está comprando um pacotinho de 5 ações que tem uma ordinária e 4 preferenciais. Então uma unit tem que valer o equivalente a uma ordinária e 4 preferenciais. Se estiver valendo menos, talvez possa ser uma possibilidade de você arbitrar isso e comprar isso daqui. Mas você tem que saber que você está comprando mais de uma única ação. Por que isso acontece? Porque às vezes as ações elas têm pouca liquidez, então elas negociam um pouco, e para os acionistas e para o mercado,
e para a empresa é bom que essas ações tenham mais liquidez, que elas sejam mais negociadas. Então eles juntam tudo em pacotes, porque aí todos os acionistas são obrigados a negociar a mesma classe de ação, que seria a Unity. Então, por exemplo, eu tenho aqui a ES Tietê. Tiet 3, ela negociava em volume 62 mil, né, a gente está falando em milhares, a 4, 135 e a 11, 2.509.000. Então a Unity negocia mais do que as outras duas. E se você for ver todas na bolsa, todas as Units têm mais liquidez. A Lupar, a Unity, tem mais liquidez. Banco Inter tem mais liquidez. BTG Pactual tem muito mais liquidez. Energisa, mais liquidez. Klabin, mais liquidez. Então todas na bolsa têm mais liquidez como Unity. Teve até uma polêmica num momento aí sobre conversão de ações em units de Banco Inter. E aí eu peguei e falei, gente, eu vou converter porque isso aqui vai me dar mais liquidez. E aí muita gente achou que não, mas você tá louco e tal. E o que acontece é que a gente está vendo aqui que de fato tem mais liquidez. Banco Inter também, tá? Então é por isso que acontece essa conversão em units. Às vezes você vai ver um 12 no final. O 12 é subscrição. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre subscrição, é só você clicar nesse vídeo, que eu vou deixar aqui, em que eu subscrevo para você ver como funciona essa operação. Mas eu não vou focar nisso nesse vídeo. E aí tem o tipo 34 que eu falei para vocês, que é BDR. Os BDRs, eles são um pouquinho diferentes de ações. Por quê? Porque quando a gente está falando de ações, a gente está negociando as empresas negociadas na B3, na nossa bolsa. Mas quando a gente está falando de BDRs, a gente está falando de ações que não são negociadas na nossa bolsa, que são negociadas, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos. Então, como funciona isso? Se as ações são negociadas lá, como que eu consigo comprar e vender aqui? É porque existe uma parte dessas ações lá fora que eles deixam em garantia e utilizam como lastro para recibos de negociação daquelas ações na nossa bolsa. Então eu tenho uma série de BDRs aqui no Brasil, de por exemplo Disney. Eu tenho o BDR de Disney. Então eu recebo dividendos de Disney. Eu recebo uma série de coisas de Disney. A Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, se você tiver BDRs, você pode ir no evento anual deles lá, que é só para quem tem ações, por exemplo. Tá? Então é muito semelhante. Tem algumas pequenas diferenças que, se você quiser entender, é só você assistir esse vídeo aqui de BDR, mas é muito parecido. Você compra BDRs, você recebe dividendos, você recebe a valorização ou a desvalorização, mas o ponto é, como elas são negociadas fora do país e em dólar, isso aqui impacta o seu dinheiro. Então se as ações lá fora não se mexerem, mas o dólar subir 100%, você vai ganhar 100% por causa da variação cambial. Por outro lado, se o dólar cair e a ação cair também, você pode perder bastante. Mas é uma diversificação interessante para que você tenha países diferentes, classes de ativos diferentes e entenda do que a gente está falando. Tem uma série de BDRs interessantes que a gente pode negociar. Então a gente tem BDRs da Adobe, por exemplo, da Activision, do Google, da Apple. Você tem uma série de coisas interessantes aqui que devem entrar na sua análise. Inclusive, você pode converter BDRs em ações lá fora, em alguma conta que você tem no exterior, em algum momento, se você quiser. Eu poderia, mas eu não faço isso, para mim não faz sentido hoje. Mas eu poderia fazer isso se eu quisesse.